Talvez isso possa ser visto de maneira natural, uma vez que nós sofremos uma alteração muito brusca no nosso sistema social. Antigamente, um professor, ele era o centro do aprendizado, ele era o centro da referência, e do momento que isso foi deixado de ser usado, ou seja, em tempo de internet, em tempo de Google, em tempo de acesso fácil às informações, os professores estão se tornando obsoletos. Talvez a realidade de que antes o professor impunha limites, colocava regras, e isso era respeitado para uma boa formação e educação, hoje, com o advento das ideias autodidatas, da ideia de que eu não necessito desta pessoa, não preciso disso para ser o que eu quero, o que eu sonho, cada vez mais os mestres estão se decepcionando, estão buscando novos horizontes com pedagogias diferenciadas ou pensamentos diferentes em relação à relação mestre-aluno. Em diferentes conferências, em diferentes reuniões que eu tenho a oportunidade de participar com diferentes mestres de diferentes culturas ou artes, esta sensação ela é geral, esta sensação ela é crescente e pode ser visto de maneira natural, uma vez que estamos todos inseridos em um mesmo contexto. Por outro lado, a tendência de equilíbrio ela é sempre presente, onde da mesma forma que existem pessoas autocentradas, arrogantes ou mesmo egocêntricas que buscam um caminho solitário, existem aqueles que compreendem a profundidade da relação mestre-aluno, tal como a diferença entre aluno-discípulo sucessor, né? Independentemente do acesso que se tem às informações, a imagem do professor ela ainda é extremamente importante. O acesso às experiências dessa pessoa, o acesso às vivências que essa pessoa teve, tudo isso funciona como uma pedra angular na hora da decisão daquele ou deste que vai seguir o trabalho, que vai seguir realizando os mesmos feitos. Você pode ver que um professor, um mestre, às vezes tem 1000 alunos e 10, ou muito menos que isso, de discípulos ou pessoas que estão ao seu lado cotidianamente, que aprendem a pensar como ele, ou que realmente entendem o mecanismo daquele caminho ou a função daquele caminho ser tal como é. Em uma época de modernidade, uma época de uma pluralidade e diversidade de sistemas, artes, esportes, né? O conceito devoção, respeito, lealdade, ele está deixando de existir dentro da relação humana. Talvez por um processo, como nós falamos, de autocentrismo, de egocentrismo, seja como for, a hipertrofia do ego, da arrogância, ela tem desvalorizado a imagem daquele que seria um tutor, que seria um mentor, ou que seria a pessoa que se sacrificou durante anos para se formar dentro da ideia do que seria um bom professor, um bom mestre. Eu gosto muito da ideia de que informação não substitui a formação. E é verdade, você pode estabelecer um paralelo de comparação entre pessoas que seguiram tradicionalmente, verdadeiramente o seu caminho e aqueles que aprenderam aqui e ali, que foram saltando de galho em galho, o que não significa que um seja melhor que o outro, mas a profundidade de observação serão diferentes. Cada um vai ter um tipo de profundidade, que também é bom, porque dá a oportunidade de outras pessoas escolherem o tipo de relação que quer ter, né? Existirão as relações que são mais superficiais, as mais profundas, tal como as mais efêmeras e as mais duradouras, né? Eu, como gosto muito da imagem do professor, do mestre, e procuro sempre respeitar esse tipo de condição, eu acho que a visão de um professor é insubstituível. Ela pode ser substituída por outro professor, mas a visão que ele possui, a ideia que ele possui da vida, essa é dele. Ela é intransferível e insubstituível, e você pode aprender com ela, colocando ou acrescentando na sua forma de vivência, na sua forma de ver a realidade que você está projetando para a sua vida, para a sua história pessoal. Então, se o mundo está arrogante, autocentrado, talvez o melhor seja entender que isso também é necessário, né? Isso surge como necessidade. Obviamente que vai haver uma separação daqueles que não são e daqueles que são, como tudo.